eu sou Ana Luísa Macedo, sou orientada pela professora Michele Nogueira e hoje eu vou apresentar minha proposta de conclusão de curso, que se chama Confiabilidade do modelo TrappedGPT, adaptação para um contexto de ataque Zero Day. Esse trabalho, na verdade, é uma continuidade daquilo que foi desenvolvido na proposta 1, em que eu analisei o quão eficiente e adaptável o TrappedGPT era para um cenário de prevenção de ataque Zero Day. Por quê? Ele utiliza da arquitetura do GPT-2, em que ele é capaz de receber um pacote de dados, e aí tem a conversão, né, o pre-processing desse pacote de dado para o tipo de dado que é suportado pelo GPT-2, e com isso ele é capaz de analisar as features e classificar aquele pacote se ele deveria ser rejeitado ou embarcado ali na sua rede. Isso porque ele vai conseguir fazer uma análise em dois cenários, Closed Set e Open Set. O cenário de classificação Open Set seria o que, na verdade, tem relação direta com a prevenção de ataques Zero Days, porque o ataque Zero Days sempre vai ser constituído por pacotes de dados que, de alguma forma, vão invadir a sua rede, e esse pacote de dados ele vai ter um comportamento anômalo, podendo ser altamente perceptível, passar desapercebido até de fato o ataque se consagrar. E aí, pegando esse cenário, justamente de que o modelo, então, ele nunca vai ser treinado de fato por features que compõem o ataque, já que o ataque é algo inédito, eu quis discorrer, e foi o que eu afirmei inicialmente na proposta 1, de que ele é eficiente para ataques Zero Day, mas agora na proposta 2 eu quero discorrer o quão confiável ele é de fato. Por quê? A classificação, principalmente a classificação OpenSet, que está ilustrada logo aqui no final, né, que nós temos 3 classificações desse modelo, que é OpenMax, Background Class e KLMD, eles se baseiam em alguns conceitos típicos dessa arquitetura para tomada de decisão. Então, aprofundando um pouco de como que funcionavam essas classificações, em especial o KLMD, que eu vou falar posteriormente, porque ele foi destacado no artigo original que propõe o TrappedGPT, eu entendi que esses modelos, né, e baseando-se no que foi, lido na literatura, tendem a ser super confiantes, até por uma premissa de que hoje o que nós temos no mercado são essas LLMs genéricas capazes de lidar com assuntos diversos, né? Vários usuários estão imputando ali dados de diversas fontes, diversos contextos, e elas retornam, né, como uma saída algo relacionado àquilo que foi imputado. Para isso, é como se fosse uma classificação massiva e constante, e que, para ter de fato algo para retornar para o usuário que atenda aquilo que foi solicitado, é necessária essa super confiança, porque dependendo do que é colocado para aquele modelo, realmente não tem nenhuma correlação com o que foi treinado. Portanto, esse modelo precisa ser super confiante para ele tomar a decisão e fazer retornar essa saída. Então, quando a gente fala muito de que esses modelos alucinam, que é justamente essa noção de confiabilidade que eu quero discutir aqui, do porquê alucinam, do porquê são super confiantes, com estudos eu entendi que esses modelos genéricos que nós temos no mercado são necessários, mas se eu quero fazer um modelo especialista em segurança, eu tenho que fazer com que esse modelo, entre aspas mesmo, reflita sobre aquela decisão. Mas como que seria, na verdade, essa reflexão? Porque tem 2 cenários que a gente quer evitar no processo de classificação OpenSet desse modelo, que é, eu não quero rejeitar meu tráfego legítimo, mas principalmente o que eu não quero é sofrer um ataque Zero Day. E daí, nesse trabalho, eu decidi enfocar no segundo cenário, de minimizar os riscos de sofrer esse tipo de ataque. Daí a proposta de alteração é justamente no momento do head de classificação, no momento que ele for receber todos os vetores para fazer a classificação, são gerados scores, que são os logits, que os logits, na verdade, são a base para a probabilidade, para a decisão daquele classificador do que vai ter como saída.
que esses lodges sejam calibrados, ou seja, não irei focar necessariamente em modificar o classificador, mas a base da classificação. Portanto, se um determinado processo seja pontuado, um determinado vetor seja pontuado com 2.3, eu achar um método para que de alguma forma ele seja menos confiante, portanto o modelo tenha que pensar de fato se aquilo realmente tem relação direta com o que ele aprendeu não só no treinamento, mas com o que ele já tem da base de conhecimento dele, se aquilo deveria ser aceito ou rejeitado. Atualmente, retomando aqui na arquitetura, eu estou estudando a possibilidade de aplicação desse algoritmo aqui destacado, que é o LBFSGS, em que é um algoritmo pensado justamente na otimização escalar de matrizes. E aí, pensando na forma como os logits são organizados, que é justamente em vetores sequenciais que formam matrizes probabilísticas, né, que na verdade é a forma como o classificador vai tomar decisão, eu me baseei novamente no que foi encontrado na literatura de você pegar esses logits e calibrá-los fazendo essa divisão por um número escalar. E daí, portanto, a decisão de achar um algoritmo que apoiasse na decisão de por qual número eu dividiria e que fosse me dar um custo ótimo para que eu não comprometesse o modelo, mas ao mesmo tempo fizesse o modelo ter um pouco menos de confiança que já compõe a sua superconfiança por natureza. Essas são as referências que foram discutidas ao longo da apresentação. Eu agradeço por assistir.